Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. A hipergamia é uma programação biológica armazenada no encéfalo das fêmeas humanas e tem o objetivo de garantir a sobrevivência de nossas amadas fêmeas, a sobrevivência de suas proles e o armazenamento e a transferência dos melhores genes masculinos para as novas proles. Esse instinto ajuda na perpetuação de nossa espécie, pois além de fazer as fêmeas humanas buscarem a segurança necessária para que elas sobrevivam e garantam a sobrevivência de suas proles, ele ainda faz com que elas busquem os melhores genes masculinos. Isso faz com que a cada nova geração humana tenhamos proles cada vez mais geneticamente melhores. As sociedades que costumam dar maior liberdade à seleção natural das fêmeas costumam apresentar pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais altas, mais fortes, etc. Se você não está acreditando no que eu estou falando, faça o seguinte: pesquise agora mesmo e estude as sociedades que restringem a seleção natural das fêmeas e compare-as com as sociedades que dão maior liberdade para elas e veja as diferenças entre elas. Caros inscritos, a hipergamia feminina é um checklist, o qual as fêmeas se baseiam para selecionar entre os machos os melhores deles, conforme a necessidade delas no ambiente em que elas vivem e ou o que elas querem em um determinado momento. Os homens também têm uma programação biológica que os faz buscar nas fêmeas qualidades como a beleza, a neotenia, a feminilidade, os quadris mais largos, os seios grandes, o glúteo empinado e tonificado e a cintura mais fina. Essas características expressam uma boa fertilidade, boa genética, boa saúde, inocência, fragilidade, delicadeza e a necessidade de proteção. As fêmeas com essas características deixam os machos loucos de desejo e conseguem dominar a maioria deles com muita facilidade. A ciência explica o porquê que essas características femininas mexem muito com os homens. Por exemplo, os quadris mais largos facilitam o nascimento de uma criança e deixam o momento menos traumático para as nossas amadas fêmeas. Ou seja, a maneira como os homens se atraem ao sexo oposto já é pré-estabelecida e com um objetivo bem definido, e não foi forjada pelo império machista da beleza, como a turma da religião do Ocidente diz. Senhores, convenhamos, a turma do Femimimi, em sua grande maioria, não tem nem um terço daquelas características e por isso inventam muitas besteiras e tentam exterminar aquelas características das outras fêmeas. Irei explicar agora como funciona a hipergamia feminina, de maneira sucinta, e no decorrer deste vídeo vocês entenderão o porquê que ela, além de ser necessária, é também um profano de nossas amadas fêmeas. A hipergamia feminina é dividida em duas vertentes, a da segurança e a da busca pelos melhores genes masculinos. Explicarei primeiro a vertente da segurança. Ela é a que faz as fêmeas buscarem um namorado, noivo, marido, com condições de darem a elas uma boa capacidade de provisão e proteção, para que elas consigam a segurança necessária para si mesmas e para as suas futuras proles. A segurança buscada nessa vertente não é apenas a física, mas também a emocional. Minhas damas, provavelmente algumas de vocês estejam com dificuldade de aceitar o que falei anteriormente e estejam pensando: eu? Depender de homem? Nunca! E isso é normal, já que muitas de vocês foram seduzidas pelo falso empoderamento feminino disseminado por aí. Mas a realidade é que depender do Estado é a mesma coisa de depender de milhões de homens. Só não contaram isso para vocês. Quando a hipergamia foi programada e armazenada no encéfalo de vocês, minhas queridas damas, não tinha o Papai Estado e outras organizações para bancar o empoderamento de vocês com assistencialismo,
políticas públicas e leis misândricas. Logo, era preciso escolher os machos com a melhor capacidade de prover segurança a vocês, pois a vida de vocês dependia muito disso. O dimorfismo sexual não permite que vocês consigam se proverem e protegerem naturalmente tão bem quanto um homem é capaz de fazer por vocês. Essa programação continua a mesma desde aquela época e vai continuar sempre sendo a mesma. O mundo pode mudar, mas ela não mudará. É por isso que uma fêmea que tenha um bom emprego, que seja independente financeiramente e diz que não precisa de homem para nada, ainda assim continua buscando machos que tenham condições de prover segurança melhor do que ela é capaz de prover para si mesma. A biologia feminina destrói todos os argumentos que a religião do Ocidente inventa de que os seres de luz conseguem ser totalmente independentes dos homens. Como o foco dessa vertente é a segurança, trazendo para a nossa realidade atual, as fêmeas buscam nos machos a segurança física, emocional e financeira. Essa vertente pergâmica também faz com que as nossas amadas fêmeas busquem manter um círculo de machos interessados nelas. Essa atitude é para garantir que elas tenham outros machos que possam garantir a segurança delas caso os machos que elas estão se relacionando as deixem ou morram. Também serve para que elas possam conhecer outros machos que tenham uma melhor capacidade de proteção e provisão e uma melhor genética para assim fazer a cucagem e o monkey branching, ou seja, a troca de parceiros. Meus cavalheiros, sabe aquela atitude que as nossas amadas fêmeas têm de ficar dando esperanças de relacionamento a vocês que nunca se concretizam? Isso significa que vocês são os machos que estão na reserva. Claro que elas podem fazer isso por pura validação de ego, mas o que está sendo abordado aqui é relacionado à hipergamia e não às traquinagens infantis que as espertinhas fazem. Vocês já perceberam que as fêmeas têm uma necessidade de chamar a atenção dos machos? Elas usam roupas provocantes, buscam procedimentos estéticos visando manter a beleza e a neotenia pelo maior tempo possível, abusam da sexualidade nas redes sociais e etc. Vocês sabem um dos principais motivos de elas fazerem essas coisas? Testar, garantir e manter seu poder de atração dos machos. Esse poder é o que deixa a fêmea confortada, pois ele garante que os machos capazes de prover uma melhor segurança e melhor genética apareçam com mais frequência. Quando uma fêmea começa a perder esse poder, ela começa a entrar em desespero, porque, biologicamente falando, isso significa que ela poderá perder a provisão de seu cônjuge e não ter como substituí-lo com tanta facilidade. Ou seja, a vida dela está em risco. Por isso que, depois que esse poder de atração começa a definhar, muitas fêmeas passam a enxergar machos que até pouco tempo atrás eram desinteressantes para elas. Para as nossas amadas fêmeas, a segurança vem em primeiro lugar e elas não abrem mão disso. É mais fácil trocar de parceiro do que abrir mão da própria segurança para continuar com ele. Diferente dos homens que abrem mão da segurança, da própria segurança neste caso, para garantir a delas. É por isso que muitos homens são trocados quando perdem o emprego, perdem a saúde e etc. A partir do momento em que o macho deixa de prover e proteger uma fêmea, ela começa a ter a inclinação de abandoná-lo e não de o ajudar. Muitas até podem dizer que irão apoiar o camarada e muitas vezes até apoiam, mas a sua hipergamia irá guiá-las a buscarem outro homem. Essa é a realidade. Algo interessante que eu preciso deixar claro é que qualquer homem que seja capaz de prover e proteger um ser de luz será escolhido para ser o macho provedor.
independentemente da aparência dele. Muitos camaradas acreditam que se o homem for bonito, ele automaticamente é um macho reprodutor. Mas as coisas não são tão simples assim como os amantes do luquismo pensam. Todo homem já nasce com os instintos para ser um provedor e protetor dos seres de luz. Ou seja, todo homem já é um macho provedor de nascença. Ele só precisa juntar recursos para exercer o seu papel biológico. Contudo, dependendo do interesse feminino, o homem pode ser escolhido pela genética, pela fama, pelo poder, pelo destaque social e etc. Não para ser o provedor de um ser de luz, mas sim por ser um homem diferenciado e logo merece ter seus genes passados adiante, sem arcar com maiores custos, ou seja, ser escolhido para ser um macho reprodutor. O que eu quero que vocês entendam é que o mesmo homem pode ser escolhido por um ser de luz para ser o provedor e por outro ser de luz ele pode ser escolhido para ser o reprodutor. Quem decide que tipo de macho que um homem será são as fêmeas. Deixo bem claro, as fêmeas. Vocês podem se achar os machos alfas, pegadores e gostosões, lindos e maravilhosos, donos dos corações dos seres de luz. E as fêmeas podem achar que vocês são apenas bons provedores que servem para suprir uma necessidade específica. O ego do homem o impede de enxergar a realidade por trás do interesse feminino. É por isto que muitos acreditam em uma atração incondicional e genuína das fêmeas pelos machos. A não aceitação de que o homem foi feito para ser provedor e não o dono dos seres de luz. A não aceitação de que os homens são escolhidos conforme as necessidades das fêmeas e não porque elas os amam de verdade. A não aceitação de seu papel biológico. Senhores, é para vocês serem bons provedores e protetores que o instinto da dominância faz vocês correr atrás de acumular recursos e competirem com outros machos para chamar a atenção das fêmeas. É para vocês serem bons provedores e protetores que o instinto protetor masculino faz vocês verem os seres de luz de maneira angelical e queiram protegê-los a todo custo. O homem foi feito totalmente, ou melhor, foi totalmente projetado para ser apegado ao feminino e ser o provedor das fêmeas. Isso é algo que vocês precisam aceitar para evoluírem como homens. Não é ruim ser um provedor. Nós no íntimo até gostamos disso, pois faz parte do nosso ser. O ruim, senhores, é ignorar a realidade nociva dos seres de luz modernos e querer ser o provedor deles. E é o que muitos de vocês querem. Por isso vocês me xingam, por isso vocês me ameaçam. A outra vertente da hipergamia feminina é a busca pelos melhores genes masculinos. Ela é ativada fortemente quando a segurança das fêmeas já está firmemente estabelecida. Essa vertente recebe o auxílio do microquimerismo, da telegonia e da ovulação ocultada, que são adaptações biológicas no corpo feminino para que os melhores genes masculinos sejam passados adiante de maneira mais fácil e muito bem escondida. Essa vertente hipergâmica é responsável pela infidelidade genética conhecida como cucagem. Os seres humanos não são seres geneticamente monogâmicos como muitos pensam. O objetivo principal dessa vertente é garantir que cada nova geração de seres humanos tenha uma genética superior. Desde os primórdios da humanidade, os homens têm criado filhos que são de outros homens, geneticamente superiores, achando que são seus. Isso é a cucagem. A natureza vê a infidelidade genética de forma positiva.
e se analisarmos de maneira racional, entenderemos que é de fato um bom arranjo natural, pois garante que a cada nova geração de seres humanos tenhamos proles mais fortes, mais bonitas, mais inteligentes, mais altas e etc., facilitando a perpetuação da espécie através da melhoria genética. Existem estudos que informam outra adaptação feminina para que a infidelidade genética ocorra com sucesso, que é o autoengano. A fêmea, que é capaz de enganar a si mesma, é melhor ainda em enganar o seu parceiro. É por isso que vemos seres de luz que de fato gostam e respeitam seus maridos, mas mesmo assim acabam os traindo. Isso acontece em determinadas situações que claramente podem levar à traição feminina, mas na mente delas vem aquela frase: não tem nada demais, eu não gosto desse tipo de homem mesmo, não vai acontecer nada, e acontece. Sabe o porquê que tem fêmeas que imploram para que o marido não as deixe após eles descobrirem uma traição e elas ainda dizem que eles são importantes para elas, ou dizem que a culpa da traição é de seus maridos e etc? Muitas vezes, de fato, sem entender como isso aconteceu ou acreditando de verdade que a culpa da sacanagem feita contra o marido foi realmente dele. Culpem a natureza, senhores. Isso se chama o autoengano. De fato, não é querer passar pano. De fato, muitos seres de luz realmente acreditam nas mentiras que eles contam para justificar a traição. Eles pegam aquilo como verdade. Não estou dizendo, por falar isso, aos senhores, para que continuem com suas digníssimas após elas lhes trair. Traição é traição. Não misturem as coisas. O homem traído deve terminar o relacionamento. O que eu estou explicando aqui, senhores, é que a traição feminina é totalmente ligada com a hipergamia dela e não com a atitude do homem em si. Então não caiam nessa conversa fiada e tentem reconquistar uma adúltera. A vertente da busca pelos melhores genes masculinos é muito difundida como uma atração genuína. Esse termo é errôneo. Eu mesmo cometi um grave erro de utilizá-lo em alguns dos meus vídeos mais antigos. Se a atração que as fêmeas sentem pela genética masculina fosse genuína, ela não teria uma condição ou algum interesse, coisa que na realidade não acontece. Existe uma condição, a boa genética. Posso dar um exemplo: a beleza masculina. E existe um interesse, microquimerizar a genética de um homem de alto valor genético. Neste caso, nós temos uma atração sexual, uma atração física e não uma atração genuína. Logo, o termo mais correto é atração física. Caros inscritos homens, o único ser de luz que será capaz de lhes amar genuinamente, ou seja, incondicionalmente e sem interesse algum, simplesmente por vocês existirem, é a mãe de vocês. Esse é o único amor genuíno que um ser de luz pode sentir pelo homem. De resto, se vocês não atenderem aos desejos e necessidades do feminino, vocês serão descartados. As características físicas masculinas que expressam boa genética são as seguintes: formato do crânio, formato do rosto, largura dos ombros, altura e o shape. Ou seja, esse shape ao qual me refiro é um físico com harmonia entre volume muscular e simetria. O formato do crânio e do rosto formam a beleza facial. A largura dos ombros, a altura e o shape demonstram, além de uma boa genética, a capacidade de proteção e provisão que o homem tem a oferecer. Nos tempos primordiais da humanidade, as fêmeas iam atrás dos homens fortes, que geralmente eram caçadores e guerreiros,
para que fossem protegidas e tivessem o que comer. Essas características masculinas representam coragem para enfrentar os problemas da vida. Além disso, esses homens tinham fama e prestígio, o que fazia deles o objetivo principal das fêmeas. Mesmo que nos dias atuais a percepção de segurança esteja ligada ao dinheiro, esse tipo de desejo por homens altos, de ombros largos e com um bom físico está gravado nas nossas amadas fêmeas de forma permanente. O macho que tem uma boa combinação daquelas 5 características que eu falei anteriormente deixa as fêmeas loucas de desejo, independentemente da etnia dele. Existe sim uma não preferência por homens descendentes de povos originados da Sibéria, mas homem de alto valor genético é um homem de alto valor genético. Se ele chegar perto de suas digníssimas, já são meio chifres aparecendo nas suas cabeças. Outra coisa que ativa o desejo feminino pela genética de um homem é a fama, a autoridade, o status, o poder e etc. Isso passa a impressão de que a genética de tal homem é diferenciada, por isso ele conseguiu essas coisas. Para a natureza, homens assim devem ter seus genes passados adiante. Essas características também demonstram um alto poder de proteção de um homem, o que potencializam ainda mais o desejo feminino por ele, já que esse tipo de macho ativa as 2 vertentes da hipergamia feminina. É por isso que nós vemos muitos seres de luz loucos de desejo por funkeiros famosinhos que são sub-5s. Eu mesmo, quando eu vou a um shopping aqui perto de casa, vejo uns funkeiros, youtubers e etc. que até mesmo me assustam e eu me pergunto de onde será que essa coisa saiu? Porque simplesmente a aparência deles é perfeita para espantar mosquitos, e ainda assim deixando os seres de luz extasiados e alguns até choram de emoção. Caros inscritos, novamente eu deixo claro que eu estou explicando a hipergamia e não as traquinagens de nossas amadas fêmeas, como por exemplo o golpe do baú e o golpe da barriga de aluguel. Saibam diferenciar isso e entendam que até mesmo as golpistas escolhem suas vítimas conforme a hipergamia delas. Caros inscritos, esse é o conhecimento básico sobre a hipergamia necessário para que vocês entendam melhor o que está por vir. O maior problema da hipergamia feminina é que ela é insaciável e por causa disso as nossas amadas fêmeas estão condenadas à eterna insatisfação. Não importa o que os homens sejam ou façam, nunca será o suficiente para elas. Algumas histórias em quadrinhos retratam isso. Em um episódio dos quadrinhos do Superman, a Lois Lane se questiona se o Superman é o melhor homem que ela pode conseguir. Não há homem igual ao Superman na Terra, mas mesmo assim há esse questionamento na cabeça da personagem. As histórias em quadrinhos, principalmente as mais antigas, as mais novas estão corrompidas pela modernidade, costumavam retratar a real natureza feminina. Havia essa preocupação dos autores de mostrar a realidade para os homens jovens e adultos, mas muitas vezes isso passava despercebido por nós. Essa eterna insatisfação faz com que as nossas amadas fêmeas abandonem constantemente seus parceiros por outros que elas achem melhor. Se elas estão se relacionando com um provedor acima da média, elas se questionam: será que ele é o melhor que eu posso conseguir? Se elas estão se relacionando com um gigachad, elas se questionam: será que ele é o melhor que eu posso conseguir? Se elas estão se relacionando com um gigachad que também é um provedor acima da média, elas se questionam: será que ele é o melhor que eu posso conseguir? Na maioria das vezes, isso é feito de forma impulsiva, gerando amargos arrependimentos no futuro.
É possível encontrarmos relatos de seres de luz que abandonaram o marido e os filhos por causa de outro camarada e acabaram sozinhos e sem a amizade dos filhos. Muitos até relatam o desespero de ver o ex-marido com outro ser de luz, usufruindo daquilo que eles usufruíam. Sabe o que é mais triste, senhores? Os relatos deixam claro que o arrependimento não é por causa do que elas fizeram contra o marido em si, mas sim por causa do que ele oferecia a elas e que agora elas perderam. É bastante comum os seres de luz estarem transando com seus namorados, noivos, maridos e pensando em outros homens ao mesmo tempo. Enquanto isso, o camarada iludido está lá achando que está com a sua honradinha, que ela o ama de verdade, que ela está genuinamente atraída a ele porque ele é bonito e por isso não pensa em outro, que ela não liga para dinheiro, status, fama, entre outras fantasias escapatórias da realidade que o homem moderno inventa. Essa insatisfação eterna de nossas amadas fêmeas com seus parceiros é um gatilho para a promiscuidade, e como consequência desta última temos as DSTs, gravidez indesejada, problemas físicos e psicológicos, etc. Para complicar ainda mais essa situação, ainda temos a sociedade ocidental atual retirando tudo o que poderia servir de freio desse comportamento feminino nocivo. Um exemplo disso é a figura paterna, o respeito pelo marido e a espiritualidade, que são coisas muito mal vistas por ela. A hipergamia feminina faz com que as nossas amadas fêmeas passem a desprezar e sentir nojo de homens que não despertam o interesse dela. Gratidão é algo inexistente para a hipergamia feminina, e ela não sente compaixão pelo sacrifício, pela dor, pela dedicação, pela saúde, pela lealdade e etc. do homem. Se ele não servir ou deixar de servir ao propósito hipergâmico feminino, ele será desprezado, humilhado e descartado sem dó e nem piedade. A hipergamia é capaz de fazer as fêmeas nem sequer sentirem remorso quando destroem a vida de um macho ou quando ele tira a própria vida por causa delas. Se vocês forem a um local público, por exemplo, um shopping, e observarem os casais que estão passeando por lá, perceberão que muitas fêmeas, mesmo estando com a companhia de seus parceiros e de mãos dadas com eles muitas vezes, estão paquerando, fazendo-se ser notadas, sensualizando e etc. para outros machos. Entendam uma coisa, meus caros inscritos, homens. As fêmeas nunca irão parar de procurar por machos melhores do que vocês. Nunca pararão de procurar por machos melhores do que os parceiros delas. Isso é biológico. Minhas queridas damas que prestigiam meu trabalho, estudos provam que de 85 a 95% de todas as nossas ações são feitas pelo inconsciente, ou seja, pelo cérebro reptiliano ou sistema límbico. Logo, podemos concluir que a maior parte de nossas ações são controladas por nossas emoções e instintos. Por isso, vocês não devem pensar que de fato são uma exceção nesse quesito. O que vai evitar de vocês enfrentarem os mesmos problemas que as suas colegas de gênero que abraçam a modernidade, a promiscuidade e se entregam de corpo e alma aos próprios instintos é o fortalecimento do cérebro racional e o desenvolvimento de uma boa espiritualidade. Ou seja, o desenvolvimento de um freio mais eficaz para seus instintos depende única e exclusivamente do esforço de vocês. É comum as suas colegas de gênero dizerem que a culpa do comportamento infiel delas é totalmente dos seus parceiros, o que não é verdade. A culpa disso é da insaciabilidade da hipergamia feminina. Instinto esse comum em todas vocês. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal,
Curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores.